Teve uma menina que acabou de mandar um textão na DM que ela quer fazer um intercâmbio para outro país, é o sonho dela e tá fazendo vaquinha. Ô, gente, a galera não é obrigada a financiar o seu sonho. Cara, não sei nem por onde que eu começo. Mas vamos lá. Se ela tá comparando doutorado sanduíche com intercâmbio, é porque claramente ela não sabe o que é um doutorado sanduíche. O que me admira um pouco numa influenciadora que fala que tá fazendo uma pós-graduação em neuromarketing, sem julgamento, e vai desemburrecer as seguidoras dela, porque vai disponibilizar uma planilha do Excel de artigos que ela leu e que ela acha relevante para que as seguidoras dela fiquem menos burras. Tá, mas vamos ao que interessa. O que é um doutorado sanduíche? Por que ele tem esse nome? O doutorado sanduíche é um estágio que você faz fora do país durante o período do seu doutorado e você vai tanto para internacionalizar sua pesquisa quanto para buscar mais recursos para enriquecer o seu trabalho. E aí como é que funciona? Você inicia o seu doutorado aqui no Brasil, depois você aplica para um doutorado sanduíche num processo seletivo que é super rigoroso e concorrido, e aí se você for selecionado, aí beleza, você vai para o exterior, desenvolve seu trabalho lá durante 4 a 12 meses e tem que retornar para defender o seu trabalho aqui no país. Então, o início e o fim do seu doutorado vão ser no Brasil, então são as fatias ali do sanduíche, e o recheio vai ser o seu estágio no exterior, que é o que a gente chama de doutorado sanduíche. E aí a menina que mandou mensagem para essa indivídua foi a Thalita. Ela faz doutorado em ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina e estuda como que as mudanças climáticas afetam a vida dos peixes. Gente, olha a importância dessa pesquisa. E aí ela abriu uma vaquinha de R$ 8.000 para poder pagar o visto para ir para a Austrália fazer essa pesquisa. Porque a CAPES, que é a agência de fomento, não cobra esse gasto. Ela simplesmente divulgou essa vaquinha para algumas influenciadoras que ela já acompanhava. Inclusive, a Thalita era assinante do conteúdo dessa querida. Isso que ela está fazendo é produzir ciência, que majoritariamente no Brasil é feita, sabe onde? Dentro de universidades públicas. E sabe por quem? Por alunos de pós-graduação, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Trabalho esse, inclusive, que não é nem reconhecido e nem valorizado no nosso país, porque a gente não recebe 13º, a gente não tem férias, não tem FGTS, não tem contribuição para aposentadoria, não tem nada. E ainda tem que ouvir que a gente só estuda. E tudo isso ganhando entre 2.100 e 3.100 e dependendo do programa, sem poder trabalhar fora, tendo dedicação exclusiva. Além disso, as bolsas de doutorado sanduíche não são reajustadas, sabe desde quando? 2010. E aí vem a influenciadora, que aparentemente fazia conteúdos para encorajarem mulheres a estudarem, a trabalharem, a serem independentes. Isso até a página 2, né, amor? Porque aí quando é para ajudar, aí faz chacota, humilha, fala que não tem nada a ver com o sonho dela, fala que ela tem que se virar, dentre outras coisas. E esse discurso é tão problemático em tantas esferas, um discurso extremamente elitista do tipo, você só pode se você tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro, você não tem acesso àquilo. Isso só reforça e só aumenta a desigualdade social no nosso país. E quando a gente fala do recorte de gênero, isso pesa ainda mais para as mulheres. Porque apesar da gente ter conseguido conquistar muitas coisas ao longo dos anos, a gente ainda está em minoria nos centros de pesquisa, nas pós-graduações, em minoria, inclusive, nos topos de produtividade. Então, quanto mais a carreira avança, menos a gente ocupa esses espaços. Então, quando você fala que uma pessoa só pode ter acesso àquilo se ela tiver condições, você só reforça mais ainda uma desigualdade social e de gênero. Mas aí o que esperar de uma influenciadora que viralizou falando bem do Chico Moedas? Bom, no fim das contas, a Thalita conseguiu os R$ 8.000, ela vai conseguir fazer o doutorado de sanduíche dela na Austrália, e apesar de ser uma situação problemática, pelo menos isso trouxe mais visibilidade para os pesquisadores e para os cientistas do país. E é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam disso e se vocês têm alguma coisa para acrescentar também. E minha avó dizia, minha filha, você vai ver coisa. E eu tô tendo que ver influenciadora falando mal de cientista. Olha, eu queria deixar bem claro aqui que essas minhas falas, quando eu chamei essa criatura de baleia, não é que eu seja gordofóbica, até porque chamá-lo de baleia é até uma ofensa para o animal, né? Porque a baleia ela é gorda porque é da natureza dela. Esse daí é gordo porque ele faz por onde? Né? Eu dei aqui acesso à realidade para ele. Por quê? Ele foi falar mal da Xuxa e eu chamei de baleia, que ele vai primeiro se tratar essa gordura toda, porque talvez, provavelmente, ele nem chegue na idade dela, né? Com essa ruma de banha, essas artérias entupidas, né? Então, é isso. Vamos parar de romantizar a gordura, porque já tem tratamento.
Eu aqui, quando eu venho chamar uma pessoa de baleia, isso estimula você a emagrecer, não é verdade? Você que tá gorda, você não quer emagrecer? Faça por onde, minha filha? Vai tomar remédio, vai fazer uma academia, vai caminhar, entendeu? Ninguém aqui tem culpa da gordura de fulano. Agora, se eu sou realista, qual o problema de ser realista? Esse povo que vem atacar a Xuxa aqui na internet, que quando eu entro no perfil que eu vejo um povo espantoso, os espanta-pássaro, né? Eu digo, gente, esse povo não se enxerga não, tem espelho não em casa. Então eu chego aqui e pra mim não vale essa coisa de usar da tática da educação com gente FDP, porque esse povo já tá decidido a não entender. Então vai na base do grito mesmo, vai nessa mesma energia deles, porque assim eles, né, já pega. Porque se você chega aqui toda obreira, da Universal, Reino de Deus, toda boazinha, não te escuta. Então chamei de baleia porque tá gordo e não tá em condição, nem tem moral pra falar da Xuxa. Entendeu? Nem ele, nem esse povo que tá lá comentando, lá nos comentários, que é um povo visivelmente amargurado. Porque a pessoa que é feliz, ela tá ocupada sendo feliz. Ela não tá na internet atacando ninguém. Ficar em casa demais pode te fazer muito bem, mas também pode te fazer muito mal. E eu vou te explicar psicologicamente por quê e o que acontece. No começo, esse ficar em casa demais pode ter um objetivo, uma ideia de autocuidado. E sim, pode ser. Mas pode ser também que seja uma fuga disfarçada. O que acontece? Quando a gente fica em casa demais, muito tempo dentro de casa, a nossa mente começa a perder estímulos cognitivos, sociais, até sensoriais. E isso, de alguma forma, vai trazendo prejuízos para você. E aí a sua mente, ela começa a entrar no modo repetitivo e de cansaço. Esse descanso, ele acaba perdendo um pouco a ideia principal e começa a virar lentidão, exaustão, repetição. É um falso descanso que acaba virando uma anestesia emocional. Eu sempre falo assim que ficar em casa é muito bom. E eu falo isso não só tecnicamente, aqui com conhecimento psicológico, mas por experiência própria também. Eu amo ficar em casa, amo. Não ter champanhe em uma festa? A pessoa vai servir na festa caipirinha? Ai, que pobreza. Não tem champanhe, não dá pra ficar muito tempo. Ai não, caipirinha me recuso. Eu não consigo explicar. Mas ficando lá, debaixo das estrelas, eu senti paz. Pela primeira vez em dias. Sei que alguns de vocês que estão ouvindo podem achar que eu podia ter feito alguma coisa ou devia ter feito. Mas eu perdi o controle. Achei que talvez pudesse esquecer o que tinha acontecido. E eu sabia que não tinha jeito de deixar isso pra lá. E naquela hora me senti como se já estivesse morta. Eu faria qualquer coisa pra ter aquele homem. Eu daria minha alma ao diabo pra ter o Rafael. Eu senti um tremor. Foi só um golpe de vento. Não faça promessas ao diabo. Ele pode aceitar. Você vendeu a sua alma, não foi? Aí dentro não tem mais alma. Eu vejo a dor, a desgraça, o sofrimento. Há uma sombra negra no seu destino.
Você abriu a porta. Quando a porta se abre, entra o vento, a tempestade, o mal. Tem tanta pena de você. Seja o que for. Se para conseguir o que quero, terei que oferecer a minha alma, está feito. O Guto voltou das sombras para me atormentar, mamãe. E ele vai me enlouquecer. Um dia, eu te prometi a minha alma. E você vem buscar. Mas você não vai me levar. Quando você começar a ganhar muito dinheiro, não suba muito o seu padrão de vida. E esse é o melhor conselho que eu posso te dar, como uma pessoa que fez exatamente isso. Vou deixar o link desse colar aqui no carrinho laranja, tá? Vamos lá. Eu aproveitei o hype dos cursos online lá em 2018, 2019, quando tudo era mato. E aí eu fiz assim, nossa, eu já conseguia visualizar que aquilo não ia ser pra sempre, que uma hora ia saturar. Mesmo estando no início e todo mundo achando que ia ser eterno. Mas eu conseguia ter essa visão de, não vai ser pra sempre. Então eu aproveitei para construir patrimônio, construir segurança financeira, ter uma casa própria, ter um carro próprio, enfim. Eu sabia que a minha vida ia melhorar muito, né, com o meu trabalho. E eu não tô falando sobre você começar a ganhar melhor e viver na escassez, não é isso. É apenas para você conseguir viver, sim, mais confortável, mas não subir tanto. Porque se eu tivesse subido muito meu padrão, por exemplo, ter feito uma super mansão, muito difícil de manter, ter comprado um carro caríssimo também, onde a manutenção também é caríssima, e ter subido de outras formas também o meu patamar, seria muito difícil depois descer, porque como eu sabia que aquilo não era eterno, eu sabia que eu também não ia ganhar aquele valor sempre, todo mês, entende? E era muito dinheiro na época, era muito fácil, eu aparecia nos stories, gente, tem um curso aqui, ó, compra. E não é assim, quem conhece do mercado digital sabe que não é mais assim hoje, muito pelo contrário, você tem que investir muito dinheiro para conseguir ter um retorno legal, bacana. E aí eu pensei, não, eu vou viver confortável, né, no interior, ter uma casa boa, coisas boas, mas não vou subir tanto meu padrão de vida. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu me vi não ganhando mais aquele valor, não ia fazer muita diferença, entende? Não fez muita diferença, não me deixou desesperada, não me fez começar a vender as coisas. Eu preciso vender o carro porque eu não consigo mais manter. Eu precisei vender uma mansão luxuosa porque eu também não ia conseguir mais manter. Então, é mais sobre isso, é mais sobre você conseguir, sim, ganhar mais, mas saber usar esse dinheiro de uma forma inteligente. E a minha forma inteligente foi essa, né? Foi construir minha segurança, ok, e viver uma vida muito confortável, para poder aproveitar os meus filhos, né? Aproveitar a minha fase mãe e conseguir escolher com o que eu quero trabalhar. Então hoje, por exemplo, eu tô numa saga para começar a trabalhar no TikTok Shop. Eu quero muito investir nisso, né? Quero muito botar minha energia nisso, porque eu vejo que é um futuro que veio para ficar. Veio para ficar. Produtos físicos nunca vai parar, assim, de ter esse giro, esse retorno. E o varejo muda muito, o atacado muda muito, mas eu sei que produtos físicos sempre vai ter essa variedade e você sempre vai poder vender qualquer coisa. É por isso que eu quero muito focar lá. Inclusive, eu tô numa campanha pra conseguir atingir 1.000 ou 2.000 seguidores nesse perfil aqui da descrição, pra começar a trabalhar. Quem puder me ajudar, por favor, obrigada. Mas é isso, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar e eu profetizo isso na sua vida, que você vai conseguir ganhar muito dinheiro, você vai conseguir melhorar muito o seu padrão, mas não sobe muito não, sabe? Fica numa vida confortável, fica usufruindo o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. Olha, antes eu não tinha essa visão, mas hoje eu tenho. Investe em prédio físico, em coisas físicas, casa, e porque na prática eu vejo como isso realmente dá retorno, e é isso. E seja inteligente com o seu dinheiro, não suba tanto o seu padrão de vida pra depois estar passando perrengue e depois precisar descer, porque depois, gente, pra descer deve ser muito ruim, muito, muito ruim. Você tá acostumada, assim, com um padrão e depois precisar diminuir drasticamente esse padrão deve ser uma sensação muito ruim, né? Então,
É isso. Saiba aproveitar o seu dinheiro de uma forma inteligente. Eu venho de uma cidadezinha muito pobre, mas muito, muito linda. Em toda a Colômbia, ela é a número 1 em... Como é mesmo? Assassinatos. Isso, assassinatos. Eu quero você só pra mim, exclusiva. Mata logo, Elisa. Me matei? Eu quero nem. Não vejo a hora de você largar o que cresce. Você disse que você ia ser diferente, você não ia ser igual que você era com a sua ex-mulher. Você disse... Para! Chega! Olha o seu estado. Você tá histérica. Tenho até medo de deixar a minha filha com você. Você me seguiu? Eu? Não. Foi o detetive que eu contratei pro seu dinheiro. Você deu pra ela o mesmo carro que você deu pra mim. O mesmo modelo, da mesma cor. Você ainda leva a vaca no mesmo restaurante que você me leva, o nosso restaurante. Carro. Eu creio que eu sou o quê? Uma boneca sem sentimento? Mas por quem é que tirou sorte grande e agora quer se fazer de dona de casa? Eu sou a dona dessa casa, puta! Eu quero divórcio. Eu vou pro sul com a minha filha. Eu vou dar o melhor exemplo para a filha dela. Qualquer pessoa é melhor do que um merda ignorado pelo pai que precisa pagar pra se sentir homem de verdade. Vou levar a minha filha comigo e você nunca mais vai ver ela. Olha a sua filha! Você não tem coragem. Ou tem? Eu nunca me senti tão bem e, por favor, não me fale em casamento. Olha, que envelhecer sozinha não tem nada pior. Solteira, não sozinha. Nenhuma verdade me machuca, nenhum motivo me corrói. Meu marido não vai embora não. Meu casamento não acabou. E foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que eu não... God knows I tried.